Olá, boa noite, tudo bem? O programa de hoje é um programa especial. Falar sobre dependência química, um assunto delicado, importante e que muitos brasileiros passam por esse problema. Sob os comentários de Amanda Linsmeyer e nosso convidado, o terapeuta Sandro Barros, estamos dando início à nossa programação. Vamos enviar um convite à nossa comentarista e nosso convidado. Sandro, enviei convite. Olá, Amanda, boa noite. E aí? Boa noite, Amanda. Boa noite, Sandro. Estamos juntos, Sandro. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bem-vindo à nossa programação. Obrigado. Hoje, Prazer, Sandro. o Prazer. tema de Bem-vindo. hoje, o tema de hoje é um tema delicado, um mal que assombra o Brasil. Muitas pessoas passam pela dependência química. Quando eu quis abrir essa pauta, eu não poderia chamar uma pessoa diferente. Tinha que ser o Sandro Barros, que tem um conhecimento incrível sobre este assunto. Sandro, a dependência química, ela vem de uma independência emocional, alguma crença limitante, algo genético? Como é que você avalia a dependência química? Um processo de ansiedade, um problema, uma dor grande que faz com que você se comporte naquela dependência? Boa noite, né, para todos. Eu gosto do seu estilo, em cachecol e tal. Né? Barbinha, tipo, parece aqueles gringos, né? Lá da Suíça, lá. E ela, A né, Harry gente, Potter. Tá parecendo Harry Potter hoje, Harry Pedro. Potter. a gente tem que ter o nosso branding, não adianta. E a nossa amiga aí se chama como? Amanda Linsmeyer. Amanda Lins Meyer. Depois me dá um oi lá para eu te seguir. Prazer, Amanda. Prazer. Você é terapeuta também? Tô. Ah, que legal. Então, eu jamais imaginei ser terapeuta, né? Estou vivendo essa Assim que vida aí, acontece. foi acontecendo, né? De forma que o universo mesmo, Deus, né? Sei lá, não sei como, cada um tem sua crença, mas aconteceu. Até hoje eu me belisco e falo, caraca, eu sou terapeuta mesmo, né? E a dependência química, ela aconteceu comigo quando eu nasci. A minha mãe falava que o irmão do meu pai já bebia muito, né? Já tinha um histórico de álcool. O álcool é o chefe da quadrilha das drogas, né? O álcool é droga, é o chefe da quadrilha porque ele tem comercial na TV, porque ele está com preço ótimo aí, bem baratinho, está acessível. Então, tem várias características que tornam o álcool o chefe da quadrilha das drogas, né? Não é o crack, não é a cocaína, é o álcool. E muitas vezes o álcool é o condutor que leva a pessoa para as outras drogas. Eu estava atendendo agora um paciente de Brasília, um beijo para Brasília, e ele estava falando isso. Sandro, quando eu dou um gole do álcool, que eu vou para a cocaína, eu vou para as outras drogas. Se eu parar de beber, eu não tenho isso. Eu consigo viver a minha vida. E aí o meu irmão do meu pai, ele já bebia álcool de cozinha e tal. E até aí quando eu tinha 13 anos, meu avô me levava para jogar no bicho, né? Que era coisa do vovô, que queria levar o neto para jogar no bicho. E quando meu avô não ia, eu ia sozinho. Então eu comecei a perceber que eu tinha uma tendência à compulsão. A gente sabe que a doença da compulsão não tem cura, tem tratamento. E aí eu comia muito chocolate, não comia uma barra só. Então eu comecei a perceber, né, que eu fiquei hoje, né, que eu estou percebendo. Na época eu era muito novo e não tinha, né, hoje a atenção que se tem, né? Não tinha a atenção que se tem hoje. Minha mãe também não percebeu muito tudo. E eu fui experimentar drogas porque a minha vida também
estava perturbada, né? Tinha uma vida de... A família estava disfuncional. Eu perdi meu pai com 9 anos, que era meu ídolo, né? Meu pai foi médico e as pessoas chegavam chorando no consultório dele e saía sorrindo. Meu pai tinha um bom humor, tinha medicina. Então, eu perdi meu pai muito novo. E aí comecei a ter várias frustrações. Minha mãe teve um padrasto que não ia com a minha cara, falava que eu isso, eu aquilo. Então, era muito turbulento o ambiente, né, em casa. E aí eu fui buscar alívio na rua. Aí eu comecei a beber com 17, 16 anos. E aí comecei a beber, um abismo leva outro abismo, a doença da compulsão se instalou, e eu fiquei 20 anos numa vida de sexo, drogas e rock and roll, 3 overdoses, e aí vai. Mas é isso. É uma dependência emocional também, é uma ansiedade também. Eu acho que tudo isso que você falou somatizou, sabe? Isso é uma questão, né, Sandro? Porque a gente percebe, né, que algumas pessoas têm mais facilidades para se tornar dependente químico, né? E Sim. outras menos. Elas estão ali com acesso fácil e ou não tem curiosidade ou utilizam, mas o bichinho não pega, né? E como que você encontra isso no seu histórico de terapeuta em relação a uma similaridade? Se são fatores mais genéticos, mais história de vida, como você está contando, né? Que a gente sabe que a história de vida ela é um empurrão, né? Nos seus atendimentos e do seu histórico, que você percebe assim. Como é que surge esse buquê que faz com que a pessoa se torne um dependente? Na verdade, Normalmente, existe uma similaridade? é legal esse comentário que eu vi aqui, que as histórias são as mesmas, são mudos os personagens, né? Eu costumo falar que o circo é o mesmo, são mudos os personagens, né? Realmente é isso, já fiz vários vídeos sobre isso. Agora, o que você falou foi sobre identificar uma pessoa que é usuária, da pessoa que tem o problema da dependência química, Não, foi isso? como que você analisou no seu histórico se existe uma similaridade entre as pessoas? Nos meus atendimentos. Se é mais história de vida, se é uma mescla, como que é isso? Isso nos atendimentos, né? Nos seus atendimentos. Baseado nos meus atendimentos, eu sou terapeuta há 10 anos, né? Já ajudei mais de 5.000 pessoas, mas não sou o sabe-tudo, não tenho essa postura. Estou sempre aprendendo. Tenho certeza que vou aprender alguma coisa com vocês aqui. Eu costumo falar que a saúde mental é uma via de mão dupla, né? Então, um aprende com o outro. Hoje eu faço faculdade de psicologia, estou no 8º período. Então, é até bacana fazer faculdade já com esse atendimento, já com esse suporte de experiência em atendimento, porque você consegue entender a matéria com muito mais facilidade, né? Me colocaram como chefe da sala lá, o líder do grupo lá, porque todo o conteúdo que o professor traz, eu já tenho uma experiência compatível com aquele conteúdo, porque eu já pratico, né? E o pessoal que está na sala lá geralmente só vai praticar depois, no último estágio, lá, no nono, né? No nono período, que é o SPC, não, qual o nome que fala? SPC. SPC é quem está com problema na conta. SPA. O SPA que começa. Então, eu já tenho o SPA antes da faculdade. Então, nesses atendimentos, eu percebi uma mistura, sabe? Muito tem a ver com o cenário que a pessoa vive, o cenário disfuncional, né? Aquele ambiente tóxico que qualquer situação se cria uma discussão, se constrói uma discussão, né? Uma vida disfuncional ali dentro, como também a tendência à genética também, né? Daquela pessoa que não sabe que tem aquele bichinho, como você falou. Eu lembrei, eu não sei que idade. Quantos anos você tem? Desculpa perguntar, 20?
Tem cara de 20. Ah, tá. Eu, eu tô com 50 anos. Na minha época, tinha aquele bichinho do ran-ran. Lembra Aham, do bichinho do sim. ran-ran? Que é da garganta, aquelas Aham, comerciais. Então, eu vejo a dependência química, a doença da compulsão, esse bichinho do ran-ran, né? Que muita gente não sabe que tem. Não sabe que tem essa doença. Então, são vários prejuízos, né? Porque depois que você usa, gasta o dinheiro que não tem para gastar, começa a semana duro, sem dinheiro, com ressaca emocional, moral, sem saúde. Costumo falar que a pessoa fica ou no consumo ou no cansaço, né? uhum, É uma gangorra emocional. Uma sim, pessoa fica a semana toda usando droga e depois fica a semana toda se recuperando para usar droga na próxima semana. sim. Então, quando você fica nesse estado, você fala: caramba, o que está acontecendo comigo? Até, até ela fazer terapia, o terapeuta mostrar a tendência que ela tem ao vício. Mas como o terapeuta mostra? Às vezes o terapeuta falando não tem o mesmo impacto do que uma ferramenta terapêutica. Uhum, Então, às vezes, uma ferramenta terapêutica, aonde o paciente faz essa ferramenta e ele descobre, através do resultado da ferramenta, que ele realmente não pode no primeiro gole, porque um gole é muito, 1000 goles é pouco, sim. porque ele tem que evitar o primeiro gole, como a família tem que evitar a primeira discussão, né? Uhum, Então, a família, muitas vezes, minha mãe falava assim: você já usou? Eu falei: eu não usei, mas só porque você falou isso eu vou usar. Lógico, minha mãe tentava apagar o incêndio com álcool, pô. Só aumentou o incêndio. Então, a família codependente está pior. É como se fizesse uma cirurgia no dente sem anestesia. Isso é família, né? Está tirando um canal do dente. Já imaginou fazer? Você está fazendo um canal no dente sem anestesia? Esse é o sofrimento da família, é. né? Agora, o dependente químico, o alcoolista, né, o alcoolismo, a pessoa tá com um dia cheio de problemas, cheio de problemas. Bateu o carro, quase perdeu o trabalho, a mulher ligando para ele, ou ele ligando para a esposa. Aí ele chega em casa, toma um gole do álcool. Ele sai do céu para o inferno num gole. Não, sai do inferno para o Inferno. céu, quer dizer. Uhum, Sai do inferno para o céu num gole. Só que esse céu é fictício, daqui a pouco passa, entendeu? uhum. Então, esse tipo de. Eu atendo muita gente assim, sabe? Que eu tenho que tratar o codependente, depois tratar o dependente. O Sérgio Ronjakoff foi um caso desse, né? Serginho, me dou bem com o Serginho, gente boa. Ele é gente boa, pô. Sandro, eu perdi um irmão para as drogas, então conheço bem essa questão. Nunca tive problemas, esses problemas, mas meu irmão teve. O meu irmão usava crack, morreu por causa do crack. Sim. O crack é a pior droga que hoje mata muitos brasileiros, Sandro. O crack, eu experimentei o crack, né? A minha sorte, que eu costumo falar, é que eu não gostei do crack, né? Se eu tivesse gostado, eu não estaria aqui. Mas eu não gostei da onda do crack. Eu me assustei com as pessoas que estavam usando. Eu experimentei numa garagem em São Paulo, o pessoal tudo andando em câmera lenta, vendo a folha cair, ouvindo barulho, tentando achar um parafuso que nem existia parafuso. Eu meio que não me identifiquei com aquela loucura e nunca mais usei, mas eu experimentei. Eu trabalhando com isso, eu vejo que o crack, ele, quando você usa o crack, a onda dele dura 2 segundos. 1, 2, acabou. Só que é um pico de prazer, né? De cachoeira de dopamina gigante. Então a pessoa começa a vender televisão, começa a fazer as coisas justamente para ter aqueles mais 2 segundos. Eu vi ontem, sem programar antes de dormir, que eu ligo a televisão antes de dormir, mas eu não sou de ver televisão. Vou ligar a televisão antes de dormir. Estava passando o filme do Leonardo DiCaprio, O Lobo de Wall Street. Esse filme é pesadíssimo. Esse filme tem droga, tem prostituição, tem gatilho. Às vezes tem pessoas que não podem assistir esse filme, não, porque sonha, já começa a querer usar. E eu liguei, estava aparecendo a cena do crack.
ele experimentando o crack, e o amigo dele que ia começar a trabalhar com ele. Aí eu vi essa cena assim, de forma assim, bem cirúrgica. É até bom você ter me falado isso e ter visto essa cena ontem. Eu vi exatamente como o Leonardo DiCaprio lá usou o crack. O cara chegou para ele, já estava com a bebida, já estava bebendo. Olha o álcool aí, né? O chefe da quadrilha. Já estava bebendo. E o cara chegou para ele e falou assim: Eu tenho uma surpresa para você. Ele, o quê? Ah, você tem que ir lá ver. Ele, eu até pensei, né? Falei, deve ser um carro, né? Sei lá, alguma coisa assim. Aí ele foi, levou ele para um lugar fechado, ele falou, experimenta isso aí. Ele falou, não, cara, pô, não quero experimentar, não. Ele experimenta, cara, só experimenta, só umzinho. O que custa? Só umzinho. Ele experimentou e aí desandou, né? Então, Algumas elas são aceitas, né? O álcool, o cigarro, né? Elas são socialmente aceitas, até a maconha já está sendo aceita, né? O que dificulta que são as drogas que são, vamos colocar drogas, né? Que são mais difíceis de a gente trabalhar. Mas sim. em que momento você percebe, Sandro, que chega aquele momento da consciência? Porque a gente sabe que eles sempre acham, né, que vão conseguir sozinho. Não, vou parar, eu vou parar. Em que momento, né? A gente vai falar aqui com talvez com pessoas que estejam começando a passar por isso, né? Sim. Estejam passando por isso, que sejam desesperadas, sem saber o que fazer. Em que momento normalmente chega essa consciência, Sandro, que tá na hora de eu de fato, né, procurar uma ajuda? É, Existe, muito. existe esse momento assim? Cara, existe. Eu adorei a sua pergunta. Eu vou até anotar no meu caderno aqui. Momento ideal, né? O Quando momento, né? É o pique do jogo, né? Aquele pique do jogo que o jogador faz o gol do título, né? É o momento, né? É o despertar, é aquele momento. É interessante. Hoje eu estou atendendo desde 2 da tarde sem parar, tive que mudar os horários e por causa da entrevista aqui com vocês que eu não queria desmarcar, né? Com o Pedro Ernesto. E aí eu falei assim para o meu paciente: posso te atender 1 hora antes? E eu estava conversando com ele sobre isso, né? Ele perguntou para mim em que momento, ele fez essa pergunta para mim na sessão, né? Em que momento? Eu falei para ele o seguinte, que dos 17 aos 37, eu fiquei nessa vida 20 anos tal. Aí eu tive o tal despertar espiritual e mudei de vida. Mas quando eu tinha 33, eu me apeguei na idade de Cristo. Falei, muitos fazem isso. Falo, cara, 33 anos eu vou parar, sozinho. É uma ilusão isso. Né? Usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Né? Usar droga é isso. Você paga para sofrer com a ilusão de ser feliz. Você se ilude muito fácil. Inclusive, quem está vendo aí, já estou vendo que tem um pessoal aí, quem precisar de ajuda, pede ajuda no meu Instagram, que eu ajudo. Eu não tenho dinheiro. Vai para o Domingo Social, eu atendo gratuito todo domingo. Eu só posso pagar R$ 50. Vai para o sábado especial, que no sábado especial a própria pessoa fala o valor que pode pagar a sessão, né? Ou quem pode pagar a minha sessão no valor cheio é de segunda a sexta. Então, assim, pedir ajuda é um ato de coragem e sabedoria. Coragem e sabedoria é pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma pedir Mas ajuda. quando é que chega esse momento, Sandro? Então, Quando que chega esse momento? Porque então esse momento ideal chega através do prejuízo, né? Então, dos prejuízos que você tem. Com 33 anos, eu já estava cheio de prejuízo. Aí eu tentei por mim mesmo, né? Dos 33 até os 37. Foram 4 anos tentando. E eu não consegui. O que eu ganhei nesses 4 anos tentando sozinho? 3 overdoses, uma tentativa de suicídio e vários quase mortes, que eu nem me lembro quantos. Então, eu não consegui. Aí, quando foi com 37, eu me rendi. A dependência química é a única luta que a gente vence quando a gente se rende. O judô, você luta até o final. Estamos nas Olimpíadas da França. Vamos aproveitar, né, as Olimpíadas. Vou... a pessoa se entende para tratar a dependência química, porque até então tá tudo bem, né? Ela acha que tá tudo Sim. bem,
ela acha que está dando conta, que não vai acontecer Isso nada. aí. A dor, né? A dor do prejuízo. A dor do prejuízo que faz a pessoa se dar conta e falar: poxa, desse jeito eu vou morrer, sabe? A gente nem pensa, no caso, vou falar por mim, eu nem pensava os prejuízos e as tristezas que eu causava para minha mãe, para minhas irmãs, para as outras pessoas. Você pensa tanto na droga, em você mesmo. É a doença do egocentrismo, né? Por que a doença é física? Por causa da compulsão. Por que a doença é mental? Por causa da obsessão, é a frequência de pensamentos. Por que a doença é emocional? Porque suas emoções ficam totalmente confusas. E por que a doença é espiritual? Por causa do egocentrismo. O mundo gira em torno de você. É sempre eu e eu. Então, quando a dor veio, né? Quando esse momento ideal é a dor, é o prejuízo. Quando a dor veio, os prejuízos veio, eu olhei no espelho e falei assim: viva quem viver, morra quem morrer. Eu vou ser o cara mais sóbrio do planeta. Eu tomei uma decisão. O sucesso é uma decisão. Mas por que eu cheguei nesse lugar? Por causa dos prejuízos. Sem dinheiro, me contorcendo, magro, totalmente destruído emocionalmente, olhando de cabeça baixa, chupado. As pessoas olhavam para mim, eu achava que as pessoas estavam me admirando, elas estavam com pena de mim. É uma distorção cognitiva. É igual a anorexia. A pessoa acha que está gorda e está um palito. Era isso que acontecia comigo. Eu passava perfume para subir no morro, para pegar droga. E eu nunca fui de morro. Eu comecei a usar o morro no final, porque a droga do ainda não subiu no morro, ainda não se prostituiu, ainda não vendeu o filho para usar droga, ainda não cheirou o motor do carro, ainda. Eu também fazia isso. Eu teve um carro meu que eu cheirei o motor e cheirei a lataria para traficantes diferentes. Então, assim, eu falava que jamais. Com 20 anos eu falava, eu paro quando que eu quiser. Com 20 anos eu falava isso. Então, assim, um abismo leva outro abismo e os prejuízos são importantes. Quando eu indico o AA e o NA, é porque o AA e o NA mostram os prejuízos. Você chega lá para sentar numa roda e escuta uma pessoa assim: eu saí para beber, enchi a cara, mas eu não sei. Eu saí com uma roupa e voltei com outra. Eu não sei nem onde eu troquei de roupa. E aí? A pessoa não sabe onde trocou de roupa. Então, assim, você vai ver prejuízo, mas tem gente que precisa passar pelos prejuízos. Mas tem gente que consegue ver o prejuízo do outro e falar: caraca, meu irmão, esse cara aí, olha só, cara, vou parar com isso. Daqui a pouco eu tô igual a ele, entendeu? E tem aquelas competições, né? Eu uso maconha, outro usa cocaína. Aí eu uso cocaína, outro usa crack. Eu uso crack, o cara usa heroína. Existem essas competições, né, entre quem usa, né? Sandro, pode concluir, por favor, Amanda. Não, eu tive uma pessoa muito próxima que ela falava assim, foi muito triste essa história, até é um assunto muito delicado esse que a gente está entrando hoje, assim, Sim. teve que dar uma respirada, Sim. né? Tive uma pessoa muito próxima que eu escutava essa pessoa falando, mas qual o problema de dar um pega de vez em quando, né? Mas eu não sou viciado, eu não sou dependente. E aí começou, né, todo o dinheiro indo, você nunca tinha dinheiro pra nada, tinha o dinheiro pro básico, para comer, para fazer outras coisas, não tinha, e aí foi caindo. Sempre falando a mesma coisa, mas eu sou pé. É isso mesmo. Eu costumo falar, eu faço uma metáfora, eu adoro fazer metáforas, né? Uma metáfora do usuário e do dependente químico, né? O usuário é uma batata. Uma batata. E o dependente químico é um purê de batata. Então, o usuário vira purê de batata. A batata vira purê de batata. Mas a purê de batata nunca mais volta a ser batata. Ou seja, o dependente químico é uma doença que tem tratamento, mas não tem cura, como a diabetes, a AIDS e tal. Lógico que para a espiritualidade de algumas pessoas tem cura sim. Isso lá na espiritualidade das pessoas, né? Na espiritualidade se cura tudo, né? AIDS, diabetes, tudo. Mas para a medicina não tem cura, tem tratamento. Uhum. Então, o poder superior é importante, mas as pessoas
elas se tornam muitas vezes dependentes químicas por várias situações, né? Tem a genética, né? A hereditariedade, tem outras questões, tem o ambiente que ela vive, Amigos. amigos, me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Se você muda o ambiente, você muda seu resultado. Você está me entendendo? Porque o que tem dentro dos ambientes? Pessoas. Onde tem pessoas, tem ideias. E a Onde tem ideias, tem pensamentos, tem ações. Se você muda o ambiente, você muda o resultado. Entendeu? Mas a pessoa, você vê, eu hoje sou um cara extremamente sóbrio. Eu não conheço um cara mais sóbrio do que eu, né? Mas eu não ando mais com as pessoas que usam, né? Agora, se eu começar a usar, e você, a andar. e você acha que as pessoas que estão. Perdão, Pedro, desculpa, pode perguntar, eu tô te Não, atropelando. Amanda, continua que eu estou gostando muito do andamento. Vamos lá. Por exemplo, Sandra, assim, você falando disso, né, de a gente mudar o ambiente. A gente, quando as pessoas que têm na família ou se relacionam com uma pessoa que é química, né, ajuda se convencer para um primeiro passo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje em dia é muito mais fácil você mudar de cidade, mudar de bairro. Os trabalhos hoje são online, você Sim. consegue facilmente, a gente consegue. Existe essa possibilidade das pessoas que estão passando por isso oferecerem essa proposta? Vamos mudar de lugar, vamos mudar de cidade, vamos mudar de áreas, né? Para essa pessoa se desvincular ritmo de vida, né, desses hábitos, porque é a mesma casa, é o mesmo caminho, o caminho da roça que a gente diz, né? A gente sabe fluir naquele caminho. Tudo bem que em qualquer lugar você vai achar, você vai ter acesso se você quiser. Mas ajuda essa mudança ambiental, assim, ela contribui? Excelente pergunta. Estou lembrando de um paciente meu que ele toda hora passava na frente de um bar, falava assim: hoje eu vou tomar só uma. Aí tomava o engradado inteiro, ia para a cocaína, chegava em casa 2 dias depois e a mulher via ele com o portão aberto, com os cachorros na rua, ele bêbado na casa, né? No quintal, os filhos vendo e tal. Aí eu fui atender ele. Aí ele falou assim: qual é a receita do bolo na sessão? Eu falei: não tem receita do bolo. Ele: qual é a mágica? Eu falei: não tem mágica. Ele: então, como que você vai me ajudar? Eu falei: não sei. Cada caso é um caso. Eu preciso achar junto com você. A gente vai descobrir juntos uma saída para você. Quando? Não sei. Pode ser na primeira sessão, pode ser na 10ª. Eu não sei. Aí fui fazendo a sessão com ele. Né? Você sabe que numa sessão de terapia, você é terapeuta, a gente fala de tudo, né? Fala de todos os assuntos, você pode imaginar. Né? Não tem barreiras. A gente fala de tudo. E estamos lá, trocando aquele diálogo terapêutico. No final, eu falei para ele: achei aqui uma possibilidade. Ele: qual? Falei: ó, você não vai passar mais na mesma rua. Você vai mudar de rua. O cara está 5 anos limpo. Mudou de rua, só mudou de rua. Existe algum. Que legal isso, né? Essa mudança ambiental ela é muito importante. Muda o comportamento. Existe, Sandra, um comportamento que as pessoas podem detectar que talvez o irmão, talvez o marido, talvez a esposa, talvez a filha esteja caindo para essa vida, né? Sim. Indo para É, comportamento. boa pergunta. Boa pergunta. A família geralmente é a última a saber, tá? Porque tem algumas características do dependente químico que é bom deixar bem claro aqui. Quais são as características? Especialidade da casa, né? Quando você vai num restaurante, eu falo assim: aqui é peixe, aqui é carne, aqui é frango. Especialidade do dependente químico, né? Negação. Ele nega o óbvio. Ele nega, nega. A família finge que acredita, ele acha que está enganando. Negação.
Outra coisa, manipulação. Ele fala o que a esposa quer ouvir, o que a mãe quer ouvir. Pô, preciso me tratar. Poxa, me presta R$ 100 que eu quero comprar um suco. Manipulação. Projeção. Mãe, quando a gente sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, aí eu vou mudar. Agora aqui não tem como. Aqui é só bebida, barzinho, não tem praia, né? Manipulação, negação, projeção e mentira. Mente muito. Às vezes até sem necessidade. Mas uma mentira precisa de outra mentira, que precisa de outra mentira. A família está doente, como eu falei também, que é a codependência. A família não consegue lidar com isso tudo porque ela já está esgotada emocionalmente, né? E ela acaba jogando álcool na fogueira, que aumenta mais a fogueira. Só que tem uma questão. Às vezes, um terapeuta pode ajudar. Por quê? Porque a família não tem o distanciamento emocional que um terapeuta tem. Isso sem dúvida, Né? Se né? eu chegar para a pessoa e falar assim, algumas sugestões, ou eu não dou sugestão, mas se eu chegar para a pessoa e falar assim, cara, vamos fazer um desafio? O que você acha de ficar uma semana sóbrio? Uma semaninha. Ele, mas eu já fiquei 6 meses. Ah, quem ficou 6 meses, o que é uma semana? Vamos fazer uma semaninha, 7 dias. Pô, 7 é a perfeição da Bíblia. Bingo! Pô, bacana. Vamos lá. 7 dias? Vamos. Aí ele fica 7 dias. Aí fala para mim, consegui 7 dias. Falei, yes. Vamos para 14? Falei, 14? 14. Quem fica 7 fica 14. Ele, tá bom, vamos para 14. Porque eu tenho autoridade com ele sabe que eu passei por isso, eu tenho a experiência. Agora, se fosse a família falando, já era. Então, às vezes, é quem emite a informação, né? Não é nem o conteúdo. Às vezes a família fala a mesma coisa, mas não tem o mesmo retorno. Não, jamais. Pedro. Hã? Sandro, o codependente é mais dependente que o dependente? Cara, chega assim. Eu tenho uma história de uma mãe que sobe o morro para pegar cocaína para o filho. Com medo do filho se machucar lá, matarem ele. O filho dela, ela encara como né, uma dependência, né? Dependente. O filho, ela pega o dinheiro dela, ela sobe o morro em Copacabana, compra droga e traz para o filho usar dentro de casa a cocaína. E eu atendo o filho, às vezes atendo ela, mas está totalmente adoecida, tadinha. Está definhando e não se percebe. E eu tento, né, com muito tato, sem julgamento, né? Quando eu atendo um paciente, ele fala assim, cara, eu estou com maior vergonha, recaí. Isso. Aí eu falo assim, fica tranquilo, eu fui pior que você. Qual é o sentimento, Sandro? Assim, as pessoas que são dependentes, elas têm vergonha, não tem? Tem De vergonha, assumir essa sensação de impotência, de tem conseguir. vergonha. Tem muita vergonha. Aí eu estou sempre fortalecendo, cara, não tenha vergonha, eu fui pior que você. E, Você precisa ser honesto. A minha experiência faz toda a diferença. Sandro, dá uma dica, assim, agora, bem suave, para primeiros passos. Vamos falar que teve aqui algumas pessoas que comentaram várias sobre a maconha, né? Sim, Pessoas que querem começar, porque é muito legal a frase que você utilizou, que a cocaína, ela te acaba com o teu império, e a maconha, ela te impede de construir um império, né? sim. Que deixa a pessoa um primeiro passo, né, para começar a deixar a maconha especificamente. O primeiro passo é identificar. Você não consegue modificar nada que você não identifica, né? Você precisa identificar. Opa, Ficou, ela quer deixar. ela quer deixar. Aí ela precisa modificar. Quais são os passos que ela precisa modificar? Ela, poxa, eu preciso largar. Não vou largar sozinha, que existe uma dificuldade. É o só por hoje, né? Um dia de cada vez. Nunca mais. Tira esses termos. O nunca mais deixa a coisa muito mais difícil, né? Então, vamos lá. Ela identificou. Cara, pô, vi a frase do Sandro lá. O império
A cocaína destrói o império, a maconha não te deixa construir um. E não é império de dinheiro só ali, não. Quando eu falo império ali, é paz, é família, é dinheiro também, é o emocional, é, é quarto limpo, roupa limpa, sem desleixo, que a pessoa no consumo fica toda fedendo e não se percebe. Então, são várias, né, várias situações que formam um império. E aí ela identificou, cara, preciso fazer isso, vem cá, vou chamar um terapeuta. Eu não tenho dinheiro, vou na faculdade, que lá tem terapia de graça. Lá tem pessoas O recém-formadas. primeiro passo é procurar Terapia. uma. Sabe por que é terapia? Porque a terapia mostra para a pessoa o que ela não está vendo. Eu Ótimo. faço terapia. As pessoas não se percebem Sim, hoje em óbvio. dia, já há um tempo atrás. Eu faço terapia. Eu fiz minha sessão ontem, eu falo para minha terapeuta assim: o que você está vendo que eu não estou vendo em mim? É a primeira pergunta que eu Ô, faço. Sandro, e agora uma pergunta assim que deixa muita dúvida. Tomar álcool todos os dias virou uma dependência? Um vício? Até de final de semana, vira. Tem alcoólatras de final de semana, que toda sexta, Tem sábado e domingo todo bebe. final de semana bebe, é considerado alcoólatra. E tem um abusador, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, do usuário, o abusador e o dependente químico. O abusador, ele bebe de 2 em 2 meses, mas quando ele bebe, ele atropela o cachorro, bate o carro, briga com a esposa, perde o trabalho, Isso xinga tu o amigo. falando. Tudo num dia só. Tipo aquele filme O Dia de Fúria, mas um dia de consumo, né? Aquela coisa. E aqui essa pergunta foi muito boa. Primeira, uma dica para quando a pessoa não consegue, não aceita ajuda. Não tem como, né? Não aceita. Mas quando o usuário não aceita como nós, mães, consegue isso? Ah, então aí que tá, uma boa pergunta. Como eu fui resgatado? Sabe por quem que eu fui resgatado? Fui resgatado pela minha mãe. Mas a minha mãe, o que ela fez? Ela esperou eu estar no prejuízo, a droga joga para cima, depois joga para baixo. Ela esperou me rastejar igual uma lagarta no meio da escuridão, me contorcendo. Eu estava na cama, numa posição de feto mesmo, na barriga, sabe? Fetal. E aí minha mãe chegou para mim e falou assim, no tom aveludado, sem julgamento. Minha mãe teve que criar uma estratégia ali, né? Tudo é estratégia. A minha mãe chegou para mim e falou assim: filho, o que você perde de se tratar? Só é uma pergunta. E calou, não foi sermão. Não, o que você perde de se tratar? Não, porque eu não aguento mais. Não, porque não sei o quê. Não, não. Sem sermão. A gente não aguenta sermão. Quem está na droga vai usar droga porque não aguenta sermão. Muitas vezes. Então, sem sermão. Filho, o que você perde de se tratar? Foi uma pergunta. E calou. Aí eu falei, é mesmo, mãe. Não perco nada. Levantei da cama e falei, quero me tratar. Então, as mães, elas precisam. Ninguém gosta de ser vigiado. Ninguém gosta de ser cercado. Entendeu? E as mães, elas estão doentes. A família está doente, fica cercando o marido, fica cercando o filho. Quer saber se seu filho usa droga? Tem uma dica. Quando ele chegar em casa, pelo menos eu, quando eu chegava em casa, eu queria ir direto para o banheiro porque eu fingia que estava bem e minha mãe fingia que acreditava. Era um fingimento, né? Aí eu falei, querido, aí eu torcia. Quando a minha mãe estava na cozinha, eu ia direto para o banheiro tomar banho. Mas quando minha mãe estava na sala, eu tinha que passar por ela. Então, quando o filho está entrando, você abraça ele. Ao abraçar, você sente o cheiro dele. Só que não como investigadora, como Polícia Federal, como xerife, mas ela já vai ali sacar pelo cheiro que ele está usando, entendeu? E aí ela pode falar assim, filho, você pode levar sua mãe na terapia? Pronto. Você está me entendendo? Eu pego, a maioria dos casos que eu pego são pessoas que não querem fazer terapia. São pessoas que não querem deixar de usar droga. Teve um caso que, quando eu fui falar com o garoto, a mãe falou assim, a mãe convenceu o garoto a falar comigo. Aí o garoto é surfista aqui no Rio de Janeiro. Aí eu cheguei lá, falei, cara, surfista, classe alta, já fui de regata, né? Óculos escuros. Aí ele,
Ué, é terapeuta ou é surfista? Eu falei, os dois, né? Os dois. Aí brinquei, ele, pô, ó, minha mãe quer que eu pare de usar droga. Eu não vou parar. Eu falei, mas eu não estou aqui para te convencer, não. Ele falou, não, você não vai me convencer. Eu falei, jamais, rapaz. Já viu terapeuta convencer alguém, rapaz? Não é nada disso. Vamos dar uma volta no calçadão, tomar uma água de coco. Vou contar a minha história para você. Aí eu entro a experiência. Aí ele, eu quero ouvir sua história. Depois que eu contei minha história para ele, ele falou, quem quer parar sou eu agora. Entendeu? Porque eu contei as partes dos prejuízos todos. Ele falou, cara, eu não quero passar por isso, não. Me ajuda a ficar sóbrio. Eu falei, então, beleza. Então, assim, aí a mãe dele viu a transformação do garoto trabalhando, fazendo faculdade. Aí a mãe falava assim, eu vou te divulgar pelos 4 cantos desse mundo, meu irmão. Você salvou meu filho. Só que eu não fui com muita sede ao pote. Eu fui... Muitas mães comemoram, não tem que comemorar, porque eles olham elas comemorando, aí eles de repente travam, entendeu? Tem que ficar neutro. A neutralidade parece fácil, mas não é. Neutralidade, né? A Sem botar, neutralidade sem botar parece trabalho. fácil. A neutralidade parece fácil, mas não é, entendeu? A família, quanto mais neutra ficar, melhor. E estratégia. Tem que lembrar que tudo é estratégia nessa vida. Mas a estratégia que eu estou falando não é estratégia para levar vantagem em cima do outro. Não é isso. É outro tipo de estratégia. Entendeu? Tipo assim, uma amiga minha estava com um filho autista, estava querendo fazer xixi. O garoto era pequeno. Aí ele não queria fazer xixi. Aí eu cheguei para ela e falei assim, eu posso tentar? Ela falou, pode. Eu falei assim, vamos... O titio Sandro pode contar a história do macaquinho para você? Ele, eu quero. Ele veio para o banheiro. Contando a história do macaquinho. Então, assim, a gente precisa... Qual é a estratégia certa para aquele momento? Então, um terapeuta, entendeu? Ele consegue ajudar nesse sentido. O defeito é igual o feijão no dente. Eu olho o seu e o dele, e vocês olham o meu. Você está me entendendo? Sandro. Complicado. Tem que buscar muito o eu, né? Fala, Pedro. Sandro, quero te agradecer pela presença em Já? mais um programa aqui, o Conexões. Às 21 horas já estamos ao vivo com o Conexão Rural. Muito obrigado, Sandro. Foi um grande prazer, uma grande honra e vamos te fazer mais convites. Vamos. E foi um prazer aí. Gostei muito de participar. Todo convite que eu recebo, só para vocês saberem sobre isso, todo convite que eu recebo, né, graças a Deus eu recebo muitos convites, eu pergunto para mim mesmo, esse convite, ele faz parte do meu propósito? E quando ele faz, eu aceito. Então, assim, eu tenho certeza que uma vida, pelo menos, foi tocada por essa ligação, por essa live. Eu tenho certeza que uma pessoa vai viver melhor agora, ou uma família, entendeu? Vão conseguir ter uma dose de esperança. Gostaria de receber vocês no meu podcast, que se chama Uma Dose de Esperança, não é de álcool, é de esperança. Vocês estão aonde? Rio Grande do Sul. Eu tô no... Sou apaixonado por Porto Alegre aí, sou apaixonado pelo Sul, pelo público do Sul, amo mesmo, pessoal bonito, simpático. Se vier para o Rio, vem para cá para participar, para eu entrevistar vocês. Aí eu vou entrevistar vocês no meu podcast, tá bom? Combinado, Sandro, foi uma imensa honra. Obrigado, Amanda Linsmeyer, para mais um programa em parceria. Obrigada, Pedro. Boa noite. Boa noite. Segunda-feira que vem estamos de volta às 20 horas com Pedro Ernesto e Amanda Linsmeyer. E agora às 21, Conexão Rural, com o jornalista Pedro Ernesto e Alencar Fonseca e professor Antônio Santi, entrevistando Márcio Falker. Até lá. Tchau, Até lá, depois